Olá, alunos, aqui é o professor Jardel, bem-vindos a mais uma aula de mecânica geral. Hoje nós vamos estudar equilíbrio de corpos rígidos. Temos aqui uma viga de madeira apoiada em um cilindro de aço, sustentando aí dois pesos de 1 kg. Os pesos estão equidistantes, portanto o sistema está em equilíbrio. Então, substituindo os pesos por forças, nós estamos aí substituindo cada um desses pesos de 1 kg por força. Agora substituindo aqui também o apoio por uma reação. Aí nós temos aqui o que a gente chama de diagrama de corpo livre. Então substitui todas as forças conhecidas, que são as ações, peso de 1 kg aqui, o peso de 1 kg aqui, e as forças desconhecidas, que são as reações, aqui por vetores, né? Então, aplicando o somatório de forças igual a zero, nós temos o seguinte, que o somatório de forças no eixo x é igual a zero, e o somatório de forças também no eixo y, direção ao eixo y, também é zero, se isso aqui está em equilíbrio. Como não temos forças no eixo x, nós não vamos analisar nada aqui no eixo x, vamos direto para o eixo y. Então, o somatório de forças do eixo y é igual a zero. Vamos somar as forças aí no eixo y e igualá-las a zero. Então, eu tenho aqui a força F1 negativa, porque ela está para baixo, a força F1 negativa, mais a reação positiva, porque ela está para cima, menos a força F2, também negativa, porque está para baixo. Então, ficaria menos F1 mais R menos F2, igual isso tudo a zero. Passando as duas forças para lá, tem o sinal negativo, passa a ter sinal positivo, eu tenho então a reação igual força 1 mais a força 2. Reação igual força 1 mais força 2. Agora nós temos aqui uma viga de madeira também, apoiado pelo mesmo cilindro, continuando sustentando dois pesos de 1 kg. Só que agora eu tenho uma situação diferente, porque elas não estão equidistantes em relação aqui ao ponto de apoio, ao apoio. Eu tenho aqui um peso mais perto do apoio e um peso mais longe do apoio do outro lado. Então aí nós podemos ver que existe aí uma diferença de distância. Fazendo a mesma análise, aplicando o somatório de forças igual a zero, nós temos a mesma situação. Nenhuma força no eixo x e o somatório de forças no eixo y vamos igualar a zero. Temos do mesmo jeito, menos F1 mais R menos F2, tudo isso igual a zero. Passando para lá, eu tenho que a reação continua sendo o somatório da força F1 mais F2. Então, aí atende a lei de Newton, né? Toda ação, uma reação de mesma intensidade, sentido contrário. Então, agora nós vamos aqui entender o que mudou. Quando eu desloco esse peso que estava aqui para cá, mais perto desse ponto O, que é o ponto de apoio, eu tenho aqui então um desequilíbrio. A gente percebe a plataforma de madeira aqui, que é a viga de madeira aqui, tende a girar no sentido horário, em torno do ponto O, que é o ponto de apoio. Aí a gente pergunta, o que mudou? Os pesos são os mesmos, o ponto de apoio está no mesmo lugar, tudo igualzinho. O que mudou? Mudou somente a posição aí desse peso aqui, que estava do lado esquerdo, ele chegou um pouquinho mais perto do ponto O aqui, que é o ponto de equilíbrio, o ponto de apoio aí da viga. Tá? Isso aí faz a gente pensar e entender um conceito novo que a gente vai ver agora, é um conceito de momento de uma força. Então a gente percebe que além da tendência de mover o corpo na direção da sua aplicação, uma força também pode tender a girar o corpo em relação a um eixo. Essa tendência à rotação é conhecida como momento M, que a gente representa como um M, né? E chamamos isso de momento da força, também denominado de torque. Um exemplo é a chave grifo aqui do lado, né, que a gente está vendo. Ó. Ela tende a girar o tubo à medida que eu aplico uma força aqui no cabo.
da chave. Tá? E a gente percebe que quanto maior for essa força, maior a tendência desse tubo girar. E também a gente percebe que quanto maior for a distância da aplicação da força para o ponto de giro, menor será meu esforço, maior será a tendência disso aqui girar. Então, daí a gente consegue definir que o momento nada mais é do que o produto da força vezes esse deslocamento aqui, essa distância aqui. Então vamos aplicar essa fórmula aí, entender como que ela funciona. Nós temos aqui um exercíciozinho. Calcule o módulo do momento da força de 600 newtons em relação ao ponto O da base. Então eu tenho aqui uma estrutura, ponto O, e no ponto A aqui da estrutura está sendo aplicada uma força de 600 newtons, fazendo 40 graus com um eixo horizontal aqui que passa pelo ponto A. Tá? Ele me deu as medidas aqui do ponto O até o ponto A, uma medida vertical, e também a mesma medida ele me deu do ponto O ao ponto A aqui, uma medida horizontal, tá? 4 metros e 2 metros. Então a solução aí seria o seguinte: pegar essa força F aqui e decompor numa componente Fx e numa componente Fy. Né? Como é que a gente faz isso? A gente já viu isso aí nas aulas anteriores, né? Que decompor uma força em duas componentes no eixo cartesiano é fácil. A gente já sabe fazer isso. Depois que eu decomponho essas duas forças aqui, Fx e Fy, eu vou analisar o momento em relação ao ponto O. O momento que cada uma dessas forças realiza em relação ao ponto O. Então eu vou ter aqui o seguinte, que o módulo do momento da força de 600 newtons nada mais é do que o momento causado pela força X mais o momento causado pela força Y. Então está escrito aqui, ó, o momento em O é igual ao momento em O causado pela força X mais o momento em O causado pela força Y. Quem é o momento em O causado pela força X? É Fx vezes D1, que é a distância de O à aplicação da força Fx aqui. Momento causado pela força Fy, está errado aqui, em relação ao ponto O. O que é? Da mesma maneira. Momento causado pela força Y no ponto O é igual a Fy vezes D2. É que essa distância aqui, ó, do ponto O ao Fy, né, formando um ângulo de 90 graus aqui, certo? Então tem a linha de ação da força Fy e o caminho mais curto aqui, o caminho que faz 90 graus, seria esse aqui. Isso aqui é igual a essa medida aqui, 2 metros. Tá? A gente sempre analisa em relação ao eixo X e eixo Y. Então vamos lá. Quem é o momento da força X em relação ao ponto O? Nada mais do que Fx vezes AD1, que é essa distância de 4 metros aqui. E da mesma maneira, o momento causado pela força Y no ponto O é igual a Fy vezes D2. Aí eu vou calcular Fx aqui. Então Fx aqui é F vezes o cosseno de 40. Por que cosseno? Porque isso aqui, Fx, é o cateto adjacente ao ângulo aqui, de 40 graus, né? Tá? Então Fx é 600 vezes cosseno de 40. Fazendo essa conta aqui, eu tenho que Fx vale 459,6 newton. Muito bem. Então qual é o momento causado pela força X aí em O? Lembrando que o momento é força vezes distância. Eu tenho aqui a força 459, que eu acabei de calcular, vezes a distância aqui de 4 metros aqui. Tá? Então eu tenho o momento da força X em relação ao ponto O, 1838,51 newton vezes metro. Então as unidades aqui, como o momento é a multiplicação de uma força por uma distância, a gente tem que a unidade de momento é newton vezes metro.
E aqui a gente vai aprender uma coisa nova, porque é o seguinte, nós vamos convencionar que o momento vai ser positivo quando ele gira no sentido horário. E negativo quando ele tende a girar, ou gira o ponto, tende a girar o ponto no sentido anti-horário. Aqui para a força Fx a gente consegue perceber, né, que se eu fixar o ponto O aqui, a força está sendo empurrada para cá, né? Então eu vou girar o ponto O aqui que fica fixo no sentido anti-horário, no sentido horário, desculpa. Vou girar o ponto O no sentido horário, né? Ponto O fixo aqui, a força empurrando para lá, então isso aqui tende a girar no sentido horário. Então tem um momento positivo. Para Fy, mesma coisa. Calculamos Fy baseado na lei da trigonometria. Fy é F vezes o seno, né, de 40. Então Fy é igual a F vezes o seno de 40. Por que seno? Porque nós estamos trabalhando aqui com cateto oposto. Então Fy é 600 vezes seno de 40. Isso vai dar menos 385,673 newtons. Por que deu negativo? Porque Fy está apontando para baixo. Tá? Então, essa força é negativa. O momento causado pela força Y no ponto O também é a mesma coisa, o produto da força vezes a distância. Né? Então, eu tenho 385, que é o que eu acabei de achar aqui, vezes 2 metros, que é essa distância aqui do ponto O ao ponto da aplicação da força aqui em A. Então tem um momento de 771,35 newtons por metro, vezes metro. O momento da força Y em O é 771,346 newton vezes metro. Reparem que aqui também deu positivo. Por que deu positivo? Porque a Fy também tende a girar o ponto O no sentido horário. Bom, quem vai ser então o módulo do momento no ponto O? O módulo do momento no ponto O é o módulo do momento causado pela força X mais o módulo do momento causado pela força Y. Somando os dois aqui, são positivos, eu tenho que o momento em O é de 2.609,86 newton vezes metros. Né? Poderia escrever também 2,6 kN vezes metros de momento. Então essa aí é a nossa resposta final.